Olá, eu sou a professora Iriane Vieira e esta é a série Como Estudar para Concursos aqui do canal. Este é o episódio número 3 e se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro fortemente que você faça isso porque eu já dei várias dicas para você estudar de forma correta e de forma mais estratégica para qualquer concurso. E no vídeo de hoje, é um vídeo bem rápido e bem simples, eu quero responder a uma pergunta que muitos candidatos têm dúvida, muitos alunos não sabem direito se devem estudar teoria ou se devem começar a resolver as questões, enfim, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso e te mostrar uma estratégia bem simples que se você seguir, eu tenho certeza que você vai avançar muito mais rápido nos estudos. Ok? Então, estudar teoria ou resolver questões, tudo vai depender do seu nível. Se você estiver começando a estudar agora para concurso, existe uma estratégia que é melhor para você seguir do que se você já estiver estudando para concurso há muito tempo. Então, aqui, somente para ficar didático, eu vou dividir em dois grupos, na verdade. Vou colocar o grupo dos iniciantes e o grupo dos intermediários e também avançados. Isso tudo no mesmo grupo. Então, o grupo número 1, iniciante. Se você estiver começando a estudar para concurso agora, ou se você estuda há uns 2 meses, há uns 6 meses mais ou menos, você é considerado iniciante, ok? É óbvio que isso aqui é somente um rótulo para ficar mais fácil de você entender e ver onde você se encaixa, ok? Em qual grupo você se encaixa. Então, grupo 1, iniciante, e aqui eu vou colocar aqui, grupo 2, intermediário e também avançado. Então, se você já domina algumas regras gramaticais, você já domina alguns conceitos das matérias, você já consegue acertar algumas questões, mas não são tantas questões assim, de repente de 10 você consegue acertar 6, 7, provavelmente você está no nível intermediário. No nível avançado, você já tem um domínio maior das regras, dos conceitos, você já consegue acertar muitas questões, às vezes você até consegue gabaritar um simulado ou erra apenas uma questão, então isso aí é considerado nível avançado. Repito para que você não fique paranoico com isso aqui. Isso aqui é apenas para a aula ficar um pouquinho mais didática, ok? Então vamos lá, se você é iniciante, o que você tem que fazer? Estudar teoria ou você tem que resolver questões? A minha dica para você é que você use a técnica da respiração. Você deve estar achando estranho, mas eu vou explicar para você o que é isso. O que é a técnica da respiração? Você vai inspirar um pouquinho de teoria, mas é a teoria objetiva, ok? Se você tiver tempo para ficar estudando todas as regras, todas as exceções, todos os detalhes da matéria, aí tudo bem, você não precisa de uma teoria objetiva, mas eu acho que esse não é o seu caso. Eu acredito que você não tenha tanto tempo para estudar, de repente você trabalha e só estuda à noite, então eu recomendo que você estude a teoria objetiva. Eu vou até colocar aqui para ficar mais fácil, teoria objetiva, ok? Teoria objetiva. Então você vai estudar um pouquinho de teoria objetiva, ou seja, vai inspirar um pouquinho de teoria objetiva, bem direto ao ponto. Depois você vai expirar a prática. E a prática nesse contexto do estudo é o quê? É você fazer exercícios e, no nosso caso aqui, resolver questões, ok? Que tipo de questões você vai resolver? Questões fáceis. Vou colocar aqui fáceis, questões simples. Então, somente para você ter um exemplo, digamos que você hoje começou a estudar e você foi estudar, por exemplo, concordância. Então, vou colocar aqui concordância, lembrando que isso serve para qualquer matéria. Eu vou te dar o exemplo aqui da língua portuguesa, que obviamente é que eu tenho mais domínio, eu posso falar para você, te dar algumas dicas mais específicas, mas você pode usar isso aqui, essa técnica, para você estudar qualquer matéria. Então, você estudou a teoria objetiva da parte de concordância. Vamos pegar aqui concordância verbal, para ser mais específica
ainda. Então você pegou a teoria objetiva, estudou ali mais ou menos uns 40 minutos essa teoria, ou uns 50 minutos essa teoria objetiva. Logo em seguida, o que você precisa fazer? Você precisa praticar, você precisa resolver as questões fáceis sobre concordância. Não adianta, por exemplo, você começar a resolver questões muito difíceis de concordância. Você precisa filtrar essas questões. Porque se você começar aqui a resolver questões difíceis e você está no início dos seus estudos, você vai ficar frustrado, você vai achar que não consegue aprender, você vai achar que é muito difícil, que você não está entendendo nem sequer o que a banca está cobrando. Então, se você estiver resolvendo questão, você é nível iniciante, você está resolvendo questão, mas você está achando tudo muito difícil, talvez você esteja resolvendo questões de um nível acima do que você está atualmente. Então é por isso que eu recomendo que você resolva questões simples. Por exemplo, vou resolver questões de concordância de nível fundamental para começar. Aos poucos, quando você começar a acertar mais questões, você começar a memorizar as regras, aí sim você vai para uma questão um pouquinho mais difícil, ok? Mas se você é nível iniciante, a minha sugestão é que você comece a estudar com a técnica da respiração. Um pouquinho de teoria, porque a teoria é importante, você precisa de base, é ela que vai te dar a base para resolver as questões. Então, um pouquinho de teoria e um pouquinho de prática. Quantas questões? Você já deve saber. 30 questões por dia, ok? Coloca aí nos comentários, hashtag 30 questões por dia, questões fáceis, questões bem simples, específicas da matéria que você estiver estudando. Não adianta se você é nível iniciante, e tome bastante cuidado porque você pode cometer, na verdade, esse erro. Não adianta você ficar aqui, ó, só estudando teoria. A teoria é o lugar perfeito, é onde tudo funciona de forma adequada. Agora, a prática é a vida real. A teoria é aquilo que você lê no livro, mas na hora que você vai resolver a questão, isso aí é a prática. É a mesma coisa quando você vai aprender a dirigir. Você tem ali uma pessoa ao seu lado, se você fizer alguma besteira, o instrutor vai lá e pisa no freio, aquilo ali não é a vida real no trânsito. Na hora que você tirar a sua carteira e ir para a rua, aí você vai ver a vida real, o trânsito real. De repente o carro vai morrer no meio da rua, de repente as pessoas vão ficar buzinando no seu ouvido, enfim, ali vai ser a vida real. A mesma coisa aqui, pense que a teoria é o mundo perfeito, mas na hora que você vai resolver a questão, aí é que o bicho vai pegar, aí é que você vai ver realmente como as bancas aplicam essa teoria nas questões, ok? Agora, se você é nível intermediário ou nível avançado, você já consegue resolver algumas questões, já consegue acertar algumas questões, a minha sugestão é que você faça duas coisas, que você faça resumos da matéria que você estiver estudando. A partir desse nível aqui, você não precisa estudar toda a teoria sempre. Não, você vai estudar os seus resumos, ok? E esse estudar resumos, obviamente, eu estou falando de revisão, ok? Então, fazer e revisar os seus resumos mais questões diversas. Aqui você não precisa pensar nas questões fáceis. Você vai pegar questões tanto de um nível intermediário quanto aquelas questões mais difíceis, mais complexas, questões que às vezes você fica muito tempo para poder resolver, questões em que de repente não existe uma resposta correta e sim a melhor resposta. E isso é o que eu quero dizer com questões diversas, questões de vários níveis, ok? Porque aqui você também vai ser exposto à vida real. Você vai fazer os seus resumos, você vai revisar a matéria e você vai ser exposto a diversas questões, a vários tipos de questões, de vários níveis. E aqui você vai fazer quantas questões por dia? 30 questões por
dia. Se você estudar somente 5 dias por semana, você vai ter resolvido 150 questões. Talvez hoje você não resolva 150 questões por semana, por exemplo, e por mês a gente tem aí 600 questões. A minha pergunta para você é a seguinte: quantas questões você resolve todos os dias? Quantas questões você resolve por semana? Quantas questões você está fazendo por mês? Você sabe isso? Não adianta, repito, ficar só estudando teoria, ficar só no lugar perfeito. Você precisa ir para a rua, ir para a prática. E a prática para você que está estudando para concurso é o quê? Resolver questões, ok? Então, 30 questões por dia nos 2 modelos, e aí você pode falar assim: ah, professora, mas olha só, eu não consegui fazer 30, mas eu consigo fazer 15. Tudo bem, faça 15, comece com 15, depois você vai aumentando aos poucos. Conforme você vai adquirindo experiência em resolver as questões, você vai melhorando, você vai otimizando o seu tempo e conseguindo resolver mais questões todos os dias. O que você precisa pensar é que hoje você precisa ser 1% melhor do que ontem e amanhã você precisa ser 1% melhor do que hoje. Essa tem que ser a sua mentalidade. Dessa forma, seguindo isso aqui, apesar de ter ficado bastante bagunçado, eu acredito que você tenha entendido, mas se você seguir isso aqui, começar a resolver 10, 15, 30 questões por dia, você vai ver que você vai avançar muito nos seus estudos. Você vai ver que aos poucos você vai começar a resolver as questões com mais facilidade, com mais rapidez, e na hora da sua prova você vai estar bem treinado para conseguir aguentar 4 horas de prova, por exemplo, para você conseguir aguentar a pressão que é fazer uma prova. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para você receber as novas aulas, as novas dicas de estudo, para você de fato colocar isso em prática e ter mais chances de conquistar a sua aprovação, ok? Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!